Olá, discípulos Tetelestai, discípulos do Senhor Deus. Você que está acompanhando essa série bíblica Batismo, nesse vídeo vamos abordar a relação entre circuncisão e o batismo na teologia bíblica. Vou entregar a você 4 pontos nessa teologia. O primeiro ponto é sinal da aliança. A circuncisão, no Antigo Testamento, ela foi instituída por Deus como um sinal de aliança entre ele e o povo de Israel. Vamos ver isso na Sagrada Escritura, livro de Gênesis, capítulo 17. Versos 10 e 11. A palavra do Altíssimo nos ensina dessa forma. Capítulo 17 do livro de Gênesis, versos 10 e 11. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada em geração por todos do sexo masculino. Entre vós deverão ser circuncidados na carne. Verso 11. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Portanto, era um rito que os meninos passavam no 8º dia de sua vida. Simbolizava a inclusão desse menino na comunidade de aliança de Israel com o povo, com Deus. Portanto, herdeiro da promessa, de todas as promessas e de bênçãos divinas. Já o batismo, no Novo Testamento, é visto como um sinal da nova aliança estabelecida em Cristo Jesus. Assim como a circuncisão marcava os israelitas como estado de pertença ao povo de Deus, o batismo identifica os crentes como membros de uma comunidade cristã. Vamos ver isso na Sagrada Escritura, livro de Colossenses, capítulo 2. Livro de Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. A palavra de Jesus nos ensina dessa forma. E nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Percebemos então que Paulo faz uma comparação direta entre a circuncisão dos israelitas com o batismo em Jesus Cristo, afirmando que os batizados, os fiéis batizados, são circuncidados em Cristo. É uma circuncisão espiritual. O batismo, então, identifica como morte e ressurreição em Jesus Cristo. O ponto número 2 que vamos integrar é a inclusão na aliança, na comunidade de aliança. Bom, a circuncisão era um rito que não apenas que marcava o indivíduo, mas também implicava sua inclusão na comunidade de Israel. Não apenas a circuncisão não apenas não ficava naquele rito, mas ele passava a pertencer a uma comunidade Israel. Ela passava a ser povo de Deus escolhido, herdeiro das promessas e também das responsabilidades de ser pertencente ao povo de Deus. Já no batismo, similarmente, é um rito de inclusão numa comunidade de fé, isto é, a igreja, corpo místico de Cristo. Ao ser batizado, o indivíduo é acolhido numa comunidade cristã. Ele faz parte desse corpo de Cristo.
A sua inclusão é enfatizada, essa inclusão, o batizado é incluso numa comunidade de fé, é enfatizada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39, onde Pedro exorta os fiéis a se arrependerem e serem batizados. Portanto, existe o cumprimento da promessa em cima desses novos batizados, para eles serem filhos de Deus. Ponto número 3, vou entregar a purificação e o Novo Testamento. Ora, a circuncisão em si, ela não traz uma ideia, um rito de purificação, mas está associada à ideia de pertença a Deus. Mas a ideia de santidade é clara, porque Deus é santo. E a palavra santo significa separado, reservado. Então o seu povo é reservado para si. O povo de Deus é reservado para si. Há uma ideia de esse povo que passou pelo rito da circuncisão não ser pagão. Ou seja, ele passou por um rito para pertencer ao povo do Senhor Deus. Portanto, existem dois povos. Um que pertence a Deus e outro que não pertence a Deus. Esse que não pertence a Deus chamamos de pagão. Então é um rito que simbolizava consagração a Deus. Já o batismo é frequentemente associado à ideia de purificação e de perdão de pecados. Vemos isso em 1 Pedro capítulo 3, verso 21. Confira em sua Bíblia. O apóstolo menciona que agora o batismo salva. Não é como a remoção de sujeira de um corpo, mas é um apelo à boa consciência. Há um apelo a Deus, à boa consciência. É o sentido da passagem de 1 Pedro. Bom, se o batismo, então, associa o novo nascimento espiritual e a limpeza de pecados, reflete, então, uma transformação interna, no qual a circuncisão não abordava. A circuncisão não aborda uma transformação interna. Mas se há um apelo à boa consciência, logo o batismo, a circuncisão espiritual do Novo Testamento, apela a uma boa consciência. Ou seja, Deus é santo e eu sou pecador. Para eu receber essa santidade de Deus, eu tenho que reconhecer que sou pecador, pedir perdão dos meus pecados. Então a santidade de Deus vem pelo rito do batismo. Rito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a água. Ora, eu passo a pertencer então ao povo de Deus. Eu sou consagrado a Deus por esse rito batismal. Repito, há uma necessidade de uma consciência que não sou nada, Deus é tudo, sou pecador e Deus é santo. Então, para eu me consagrar a Deus, eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Como último ponto, vou trazer a transição da aliança. Ora, a circuncisão, com a vinda de Cristo, existe o estabelecimento da nova aliança, aonde os requisitos da circuncisão são para o povo de Israel e não para o novo povo de Deus. O novo povo de Deus, a necessidade preste atenção agora, eu vou pedir para você confirmar na sua palavra, Atos dos Apóstolos capítulo 15, a partir do verso 1 até o 29, a necessidade de salvação é a fé. É a fé que salva. Eu me reconheço pecador, e preciso da salvação que está em Deus. Portanto, eu tenho fé em quem Cristo é. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Ele tem a obra de salvação na cruz. Portanto, o batismo deve haver, para eu receber o batismo, há em mim uma necessidade de dar uma resposta de fé junto com a comunidade ao Cristo Jesus, proclamando quem Ele é em minha vida e para toda a sociedade. Então, antes, para ser salvo, era a circuncisão. Sabemos que não salvava ninguém, por isso Cristo veio. Mas a salvação em Cristo Jesus agora é mediante a fé e o batismo. A fé é o elemento fundamental para a salvação. Por isso eu peço batismo, porque eu tenho fé. Bom, o que eu vou entregar de ensinamento de valor a ti? Qual o ensinamento de valor que a palavra de Deus te entrega nesse vídeo? A circuncisão e o batismo estão interligados numa teologia bíblica, a teologia dos sinais da aliança, embora em diferentes etapas, como a circuncisão está no Antigo Testamento e o batismo
está no Novo Testamento. Antes, um povo único pertencia a Deus. Agora, todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pertencem ao povo de Deus. Não é uma denominação, a denominação A, a denominação B, que me fazem pertencer a Deus. O que me faz pertencer a Deus é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me reconhecer pecador e proclamar Jesus como o Salvador. Ter um compromisso de fé com Deus, com todas as responsabilidades que exige dessa condição nova de filho de Deus. E também meu estado de pertença a Deus junto de uma comunidade na qual me ministrou o batismo. O batismo, então, é a nova aliança em Cristo Jesus. Minha recomendação é: viva a nova aliança contraída em Cristo Jesus pelo rito do batismo. Tetelestai.